Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Eu quero tratar do seguinte tema: precisamos do fortalecimento de poder. A carta aos Efésios é a carta onde Paulo trata desta matéria chamada batalha espiritual, guerra espiritual. E não é só aqui no texto lido que ele trata da matéria, porque no capítulo 2 ele menciona que você tem 3 inimigos que lutam contra você: um dentro de você, outro ao redor de você e outro num nível invisível, imaterial, espiritual. O inimigo dentro de você é a sua carne, é a sua natureza terrena, natureza inclinada ao mal. Nosso coração é corrupto e a vontade nossa tantas vezes se inclina a fazer o que Deus não quer. O mundo é o sistema à nossa volta, sistema maligno, corrompido, cujos valores estão invertidos, e esse sistema quer nos capturar, e para inflamar ainda mais, existe o diabo, que é invisível, que é imaterial, que não podemos lutar contra ele com armas carnais, que é nosso inimigo e nosso adversário. Lá no capítulo 4, Paulo fala também de que nós precisamos tomar cuidado com a ira. Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, relacionamentos truncados, mágoa, ressentimento, ranço, amargura, ódio, é uma porta aberta para o diabo entrar e fazer um estrago. Mas agora, nesse texto lido, Paulo vai tratar mais especificamente sobre essa questão da batalha espiritual, mostrando que nós precisamos do revestimento do poder de Deus para lidar com esta guerra espiritual. Nesta luta, 2 coisas são necessárias. Primeiro, você precisa, ao entrar na batalha, conhecer contra quem você está lutando. Por 2 razões. Primeiro, para você não superestimar o inimigo. Tem muita gente que olha o diabo como se fosse um Deus caído. Ele é um anjo caído. Não há páreo para Deus. A ideia não é de que existe Deus aqui e o diabo aqui, a luz aqui, as trevas aqui, o bem aqui, o mal aqui, a justiça aqui, a injustiça aqui, a verdade aqui e a mentira lá. Não. Deus é único, é absoluto. Porém, quando a pessoa coloca o diabo no nível que não é para ele, a pessoa está superestimando o inimigo, onde as pessoas falam mais no diabo que em Jesus. Em alguns lugares o diabo tem até microfone para falar. Então nós precisamos nos acautelar com esse extremo. O outro extremo perigoso é subestimar o inimigo, é achar que o diabo é uma formiguinha inofensiva, que ele é um leão desdentado,
que Ele não oferece qualquer risco ou perigo à nossa vida. Não, a Bíblia não nos autoriza a pensar assim. Paulo diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele é poderoso e às vezes se transfigura até em anjo de luz. Então, esses dois riscos você não pode correr no enfrentamento da luta espiritual. E eu chamo então a sua atenção, porque é que nós precisamos de poder para enfrentar essa batalha. Primeiro, precisamos de poder porque nós não lutamos contra forças humanas. O versículo 12 diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, você não tem que olhar para o seu desafeto, se é que ele existe, como o seu verdadeiro problema. E nós estamos vivendo, como disse no período da oração, esse momento onde o outro é o problema, onde o outro é o inimigo que eu preciso eliminar. Se nós olharmos no espectro político, nós estamos falando aí de direita e esquerda, e hoje as pessoas adjetivaram extrema esquerda, extrema direita. Esse extremo aí é para esgarçar ainda mais o problema, onde as pessoas se tornam como que inimigas, elas não convivem mais, elas não se toleram mais, elas não se respeitam mais, e elas acham que pode tudo contra o outro, porque é de um espectro diferente, filosoficamente, ideologicamente, politicamente. O problema é que se você elimina essa pessoa que você pensa que é o seu problema continua, porque o problema não está no outro. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então preste atenção nisso. O seu problema não é o seu vizinho, o seu problema não é a sua sogra, não é seu sogro, não é o seu cunhado, não é a sua cunhada, não é o seu sócio, não é o seu patrão, não é o seu empregado. Não, o seu problema não é uma pessoa humana, de carne e sangue. Essa pessoa pode até ser um instrumento do verdadeiro inimigo, mas você eliminar essa pessoa, certamente você não resolve o seu problema, porque outros se levantarão, talvez patrocinados pelo mesmo inimigo. Segundo lugar, precisamos de poder porque lutamos contra um inimigo poderoso. Veja você que o verso de número 11 diz assim: revestiu de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a primeira coisa aqui é que existe um ser que lidera essa corja do mal, chamado diabo. E a Bíblia usa vários nomes para definir quem é esse ser maligno. Usa, por exemplo, lá em Apocalipse 9, Apolion e Abaddon, termos no grego e no hebraico, para destruidor. A Bíblia o chama de diabo, de Satanás, de maligno, de tentador, de enganador, de pai da mentira, de assassino, de antiga serpente, de dragão, de leão que ruge, de anjo de luz, para enganar, de príncipe das trevas, dominadores deste mundo tenebroso, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se você olhar a folha corrida deste inimigo, ele é de fato muito poderoso e perigoso. O diabo não é uma lenda, não é um mito, não é um espantalho. Ele é de fato um ser caído, um anjo caído, que lidera uma corja poderosa. E o texto vai nos informar no versículo 12, que além do mais, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal das regiões celestes. O que é isso? John Mackay, que foi presidente do seminário de Princeton, escreveu um comentário de Efésios, e ele diz que nós vemos aqui a ordem da desordem. O diabo tem um reino. Colossenses diz que é o reino das trevas. Ele é o príncipe deste mundo. Desse mundo não da natureza, do sol, da lua, das estrelas, do mar, da terra, dos astros, não. Ele é o príncipe deste mundo caído, deste mundo sistema. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência.
Ele é o valente que tem uma casa bem guardada, onde ficam em segurança todos os seus bens, ou seja, todas as pessoas que ainda não nasceram de novo estão na casa do valente, guardados pelo valente, que é o diabo. A Bíblia diz que quando uma pessoa convertida, ela é arrancada da potestade de Satanás para Deus, ou seja, antes da conversão, a pessoa está debaixo da potestade de Satanás. Portanto, não existe campo neutro. Ou a pessoa está debaixo do governo de Cristo, ou ela está debaixo do controle de Satanás. Até porque a gente pensa que o diabo só age quando você pensa numa coisa assim muito macabra, muito sombria, muito escandalosa, muito chocante, como uma possessão demoníaca, por exemplo. Mas existem pessoas endemoniadas de terno Armani, gravata de seda, andando de limusine, nas altas rodas econômicas, políticas e sociais, debaixo do controle do governo dele. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando para nós uma estratificação de poder, de comandos, de controle, de subalternidade debaixo da autoridade de seres malignos, potestades, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Há uma estratificação de poder. O diabo não é tão tolo a ponto de lutar contra ele mesmo, e foi Jesus quem disse. O diabo não luta contra ele mesmo. Ele tem um reino, e esse reino está estratificado em vários segmentos de autoridade e poder. Para quê? Para enganar, para mentir, para corromper, para induzir a violência, induzir a prostituição, para esgarçar relacionamentos, para patrocinar falsas doutrinas, falsas ideologias, falsas filosofias. Ou vocês têm alguma dúvida disso? Por exemplo, hoje nós falamos do crime organizado. Talvez as autoridades estão desorganizadas, mas o crime está organizado. Muito bem organizado, a ponto do crime controlar o sistema econômico, quem sabe até alguns segmentos políticos, mostrando, irmãos, que esta batalha que você não apalpa com as mãos, mas é real, não é uma ficção, não é uma quimera, é um fato. Então nós estamos lutando contra um inimigo real. E nós não podemos enfrentar essa batalha de cara limpa, na força do braço, com armas convencionais. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Terceiro lugar, precisamos poder, porque lutamos contra um inimigo maligno. O texto nos informa no versículo 12, contra os dominadores deste mundo tenebroso, dominadores, controladores deste mundo que está mergulhado em trevas, em coisas lôbregas, sujas, imundas, perversas, malignas. Há um domínio sobre esse mundo tenebroso. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. É o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, preste atenção que há dois extremos. Há o extremo da pessoa, e isso ocorreu muito nesse movimento de batalha espiritual que atingiu o Brasil na década de 90. Tudo é o diabo. Então, um pneu do carro furou no trânsito, é o diabo. Você bate o dedão do pé numa pedra, arranca a unha, é o diabo. A pessoa mente, é o diabo. A pessoa adultera, é o diabo. A pessoa usa droga, é o diabo. Então o diabo ficou com as costas largas, joga tudo em cima dele.
E isso anula, de certa forma, a responsabilidade do homem. Isso mudou a mensagem de arrependimento para a mensagem de libertação. Há muitos lugares por aí que se fala culto de libertação. Não tem nada a ver, não estou nada contra, não. Mas precisamos esclarecer as pessoas que o homem precisa de arrependimento. Certa feita, uma moça entrou no meu gabinete e disse: pastor, eu vim aqui para o senhor orar pelo meu pai. Eu falei: pois não. Por que razão? Meu pai está com adultério, está com o demônio do adultério. Eu falei: minha filha, só um pouquinho. Desculpa, mas adultério não é demônio, é obra da carne. Seu pai não precisa de libertação, seu pai precisa de arrependimento. O segundo extremo é de achar que o diabo não está nem aí. Ele não tem nada a ver com esse mundo caído, perdido, confuso, perturbado, estressado, desgarçado, de ideologias tão perversas, de doutrinas tão malignas. Então, qualquer dos extremos é perigoso, e nós precisamos entender que há um mundo tenebroso. Eu disse, numa palestra que fiz ontem, lá em Águas de Lindóia, de algo que li este ano, de uma escola aqui no interior do Brasil, onde o diretor da escola descobre um livro pedagógico que foi enviado para aquele ano letivo. E ao ler o livro, ele percebeu que a história era muito escabrosa. E na história do livro, o pai propunha casamento à própria filha, com o propósito de escravizar a esposa, a mãe da menina. A menina não aceita a proposta do pai de casar-se com ele, o pai persegue a filha. O pai, sentindo-se rejeitado pela filha, entrega a filha para outro homem. A filha, entristecida com o cenário, comete suicídio. E eu pergunto a vocês: a que serve uma história macabra dessa? Que pedagogia é essa? Qual a intenção disso? Qual o propósito de uma história tão vil quanto esta? O que se pretende? Criar confusão? Gerar dúvidas? O que inspira uma mensagem dessa, uma obra dessa, para ser entregue nas mãos de crianças pré-adolescentes? Quando você olha hoje a indústria da diversão, ou a indústria pornográfica, o que você acha que está por trás de todas essas mentes perversas? Então não podemos ignorar, queridos irmãos, de que neste mundo tenebroso há forças que estão aí manipulando as mentes, não só de gente ignorante, gente culta. Nas universidades, na indústria cinematográfica, nas telenovelas, na literatura. Ignorar isso é agir como uma avestruz, enfiar a cabeça na areia e pensar que o perigo não existe. Mas em quarto lugar, nós precisamos de poder, meus irmãos, porque lutamos contra um inimigo astuto. Confira comigo o versículo 11. Revestiu de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui no grego é a palavra metodeia. E metodeia tem a ver com estratagemas, com métodos, com artimanhas, com maneiras diferentes de você capturar a sua presa. É a arapuca que o diabo põe para apanhar a sua presa. Talvez as 3 áreas mais vulneráveis do ser humano, já escrito isso em tantas obras, seja sexo, dinheiro e poder. Mas tem outras áreas.
Em outras palavras, esse inimigo pesquisa você e a mim. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Quando Deus pergunta para Satanás lá no livro de Jó: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Mas ele não está rodeando a terra para ver as belezas do Deus Criador, não. Ele está rodeando a terra para encontrar alguém, para capturar. Talvez depois de Deus ninguém te conheça mais. Ele conhece o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco. Ele conhece o seu suposto ponto forte. Porque talvez o seu suposto ponto forte é o mais fraco que você tem, porque você acha que aí você não precisa vigiar. Você tem que ficar esperto, porque existem ciladas. E cilada, meu irmão, é um laço. E laço é uma armadilha que é real, mas você não enxerga. É por isso que você pega um pássaro, por isso que você pega um animal. Porque você põe um laço lá e põe um aperitivo para ele, e ele pensa que encontrou o cardápio do dia, a refeição do dia, e nem sabe ele que ao pegar aquele cardápio do dia, ele está agendando a sua morte. Quantas pessoas que são apanhadas? E nenhum de nós pode bater no peito e dizer: eu não. Eu não, eu sou invulnerável, eu jamais cairia, eu jamais tropeçaria, eu jamais entraria nessa arapuca. Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você olhar para a Bíblia, há muitas dessas artimanhas ou dessas ciladas. Se você pensar em guerra, por exemplo, onde que você acha um comandante escalaria seus soldados mais experimentados? Para lutar contra um inimigo fraco ou lutar contra um inimigo forte? Pensando nisso, em batalha espiritual, você acha que o diabo escalaria os seus demônios mais tinhosos para o estádio de futebol ou para uma igreja? Para uma boate? Ou para um grupo religioso que desafia e ataca o seu reino? A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que o diabo semeia o joio no meio do trigo. A Bíblia diz que o diabo tem ingerência na mente das pessoas. Quando Pedro, lá em Mateus 16, quando Jesus falou da cruz, e ele chama Jesus à parte e passa a repreender a Jesus: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso nunca pode te acontecer. Jesus arreda Satanás. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a tentar afastar Jesus da cruz. A Bíblia diz que o diabo chega a subir ao púlpito. Está lá em Zacarias 3. Quando o sacerdote vai oficiar, ficou do lado direito dele para se lhe opor. Satanás atormenta as pessoas por causa da mágoa. O Satanás atormenta as pessoas por causa da falta de perdão. Ele entra na porta da mentira, ele coloca a enfermidade, ele se transfigura em anjo de luz. Então cuidado com as ciladas de Satanás. Ele é um inimigo astuto. Mas em quinto lugar, nós precisamos de poder, porque nós lutamos contra um inimigo que pressiona. Versículo 13 diz assim: portanto tomai todo o armador de Deus, para que possais resistir no dia mau. E o que é o dia mau? Francis Schaeffer talvez ilustre bem isso. Ele diz que você poderia olhar para a vida como uma casa de 2 andares. O andar de baixo é o andar do mundo terreno, visível, palpável, onde nós ganhamos, vivemos, trabalhamos. O andar de cima seria o que a Bíblia chamaria de regiões celestes, invisível, onde os inimigos estão agindo, interferindo. Então, pense comigo numa batalha. Você que já assistiu filme de guerra,
Toda vez que num filme de guerra você vê uma cena muito tranquila, os soldados brincando, sorrindo, contando uma piada, lembrando uma cena engraçada, e em seguida, pode saber, vai ter uma cena de ataque frontal, agressivo, súbito, avassalador. De repente, você está naquele tempo tranquilo, sereno, gostoso, tudo em paz, tudo uma boa. Às vezes você até tira férias de Deus. Aí é um comando lá em cima, ó, dia tal, chumbo grosso no fulano. Aí você acorda já mal-humorado. Já briga com os filhos, já grita com a mulher, já chuta o cachorro. Chega no trabalho mal-humorado, as coisas lá não estão bem. É o dia mal, você, se não tiver discernimento, você começa a brigar com as pessoas. Achar que o problema é o outro. Pressão, dia mal. Mas ainda você precisa de poder, e eu também, porque nós lutamos contra um inimigo que não desiste, porque o verso 13 ainda prossegue o seguinte: para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, não tire férias, não estarilhe as armas, não descanse, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe por quê? Porque você e eu nunca somos tão vulneráveis como quando depois de uma grande vitória. Lucas 4,13 diz que depois que Jesus venceu o diabo lá no monte da tentação, deixou até momento oportuno e voltou com outras armas, com outras estratégias, com outras ciladas, com outros métodos, com outros agentes. A Bíblia fala de Elias, que teve uma retumbante vitória no Monte Carmelo. Logo em seguida, no capítulo 19, ele se enfraquece e foge com medo e quer morrer. Então, por favor, entenda que aqui tem luta sem trégua. Nunca, nunca, nunca estarilhe as armas, porque a luta é permanente, é constante. Bom, eu quero concluir dizendo que você e eu precisamos de poder. E como é que você pode vencer essa batalha? Primeiro, sabendo que este inimigo já foi vencido na cruz do Calvário por Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia diz que um mais valente do que o valente veio, venceu, tirou a panóplia, a armadura dele, amarrou, no sentido de não que você amarra um espírito com corda ou com corrente, mas limitou o seu poder e lhe dividiu os despojos. Ou seja, você e eu, louvado seja Deus, fomos arrancados da casa do valente. Você e eu fomos arrancados da potestade de Satanás. Você e eu fomos arrancados do império das trevas e transferidos para o reino da luz. Então, esse inimigo já está vencido. Jesus não só o venceu, mas o venceu na cruz e expôs o inimigo ao desprezo. Então preste atenção nisso. Ele continua agindo, ele continua sendo maligno, ele continua sendo poderoso, mas esse inimigo já está vencido por Jesus. Então, qual é o segredo da vitória? É você ser fortalecido com o poder daquele que é o vencedor. E o verso 10 nos informa isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque se você estiver enfraquecido, você não conseguirá resistir ao ataque desse inimigo. Agora, anteontem, melhor dizendo, o pastor Ronaldo Lidório encerrou o sermão dele lá no nosso encontro de família, da Luz para o Caminho, contando um fato interessante ocorrido na África do Sul, quando fez-se uma pesquisa dos búfalos que eram atacados pelos leões. E os estudiosos foram entender por que os leões atacavam os búfalos, e por que atacava este, não aquele búfalo, e por que aquele búfalo escapava, o outro sucumbia ao ataque dos leões. Então fizeram muitas pesquisas, olharam daqui, olharam dali, olharam com um satélite, perceberam isso, nada descobriram, não entenderam por quê. Por quê? Aí mudaram a metodologia.
E aí foram olhar as carcaças dos búfalos que eram atacados pelos leões. E descobriram, pelas carcaças que os leões atacavam, quais búfalos? Aos mais novos, aos mais tenros, aos mais velhos, já sem capacidade de resistência ou de fugir, aos mais doentes, aos mais fracos. A quem que ele vai lograr êxito nesse ataque? Aos que não estão fortalecidos com poder no Senhor. Você não pode ganhar essa batalha na força do braço, confiando em você mesmo. Ou você é fortalecido no Senhor, ou você sofre revés na sua vida espiritual. Mas a Bíblia diz que hoje você e eu podemos ser tomados pelo poder de Deus, revestidos com o poder de Deus, revestidos com o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que operou na ressurreição de Jesus Cristo, trazendo dentre os mortos, é o poder de Deus que está à sua, à minha, à nossa disposição. A Bíblia diz que você e eu já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não é você ser forte, é você estar protegido por aquele que é o vitorioso e todo-poderoso Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. E vamos ler versos 1 a 5. Jó capítulo 1, versos de 1 a 5. Está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Meus amados, eu quero hoje, a propósito do Dia dos Pais, trazer uma palavra para a igreja acerca deste momentoso assunto. Como sermos pais de verdade. E queremos evocar então a figura deste homem que viveu distante de nós há alguns milênios. Este homem que recebe da parte de Deus o mais elevado elogio de singularidade. E Deus afirma acerca dele ao próprio diabo acusador: observaste o meu servo Jó? Porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus,
que se desvia do mal. Este homem, e não obstante ser o homem mais rico da sua geração, e isso está claramente expresso no verso 3, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente, era também o homem mais piedoso da sua geração. Não há nenhum pecado em ser rico, não há nenhum pecado em ser próspero financeiramente. É possível, ao mesmo tempo, ser a pessoa mais rica e também a mais piedosa, e assim era Jó. E todos vocês conhecem a história deste homem, como ele foi dura e implacavelmente provado, e como Deus permitiu que ele fosse provado, nas 3 áreas talvez mais vitais, provando ele que amava a Deus mais do que o dinheiro, mais do que a família e mais do que a si mesmo. E vocês conhecem a história desse homem, como ele é golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida: a área financeira, a área do casamento, a área da saúde, a área dos filhos e a área das amizades. Vocês bem conhecem como Deus restaura este homem de uma maneira magnífica, dando o dobro de tudo quanto outrora possuíra. E como este homem encerra as cortinas da sua história, revelando para nós que Deus é aquele que recompensa aqueles que o honram. Mas hoje, em particular, eu gostaria de trazer à memória esclarecida de vocês um pouco sobre a vida de Jó como pai. Que lições podemos aprender deste antigo patriarca nesta área tão vital da paternidade? E eu chamo a atenção para alguns pontos. Primeiro, Jó, um pai que andou com Deus e legou aos filhos o rico exemplo de um caráter irrepreensível. A maioria de nós, se não todos nós aqui, não temos condições de dar para os filhos o que Jó deu. Jó era o mais rico. E eu imagino quantos bens possuíam os filhos de Jó. Eu imagino que casas boas os filhos de Jó moravam. Eu imagino quantos recursos eles tinham para fazer banquetes com muita frequência. Mas o maior legado que Jó deixou para os filhos não foram os bens, foi o exemplo. Eu acho que todos nós pais queremos o melhor para os nossos filhos. Eu acho que todos nós pais trabalhamos para deixar um legado, até mesmo físico, material, para os nossos filhos. Mas, amados irmãos, muito mais importante do que coisas, nós devíamos deixar para os nossos filhos exemplo. Muito mais do que presentes, os nossos filhos precisam de presença. A maior herança que um pai pode deixar para os filhos não são propriedades, bens móveis e imóveis, mas é o legado de uma vida limpa, de um caráter irrepreensível, de uma conduta ilibada. Nós pais somos como que espelhos para os nossos filhos. Os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Nossa vida fala mais alto aos nossos filhos do que o nosso discurso. E é exatamente isso que Jó vai legar para os seus filhos. Notem vocês que Jó era um homem íntegro no meio de uma geração perversa, porque a Bíblia diz que ele era um homem da terra de Uz. Quando você vai pesquisar, era uma terra idólatra, com muitos deuses, com paganismo, com muitos ídolos, com muitas crendices. E é nesse canteiro de idolatria que floresce este lírio da fidelidade a Deus, do conhecimento de Deus, da comunhão com Deus. E para nós então Jó serve de exemplo para dizer que não importa quão corrompida seja a sociedade brasileira,
quão decadentes sejam os usos e costumes da sociedade brasileira, quão desviada seja a religiosidade brasileira, você e eu, como pais, precisamos viver uma vida irrepreensível no meio dessa geração corrupta e perversa. Segundo lugar, diz a Bíblia que Jó era um gentio, e você percebe que o desafio então era este homem viver cercado de muitas crenças e de muitos valores, na contramão dos valores de Deus, uma vida piedosa, como por exemplo, viveu Abraão no seu tempo, saindo de Ur dos Caldeus, como Daniel na Babilônia, no Império Medo-Persa, como Obadias na corte de Acabe, ou como os santos na casa de César. O seu desafio, o meu desafio hoje, nesta manhã, amados, é sermos pais que vivam com integridade na presença de Deus, a despeito de convivermos com pessoas que não levam Deus a sério. Mas notem mais, Jó era um homem que associava a sua vida moral com a sua vida religiosa. Primeiramente vamos ver o seu caráter moral. Diz o texto que ele era verdadeiro intimamente. O texto diz, homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada. Íntegro é aquilo que você é olhando sozinho para o espelho. Íntegro é aquilo que você é e só Deus pode ver. Íntegro é aquilo que você é ou não é, aos olhos de Deus. Pois Jó era um homem íntegro, e esse foi o maior legado que ele deixou para os seus filhos. Mas vejam vocês, que ele não era apenas um homem íntegro, para dentro, aos olhos de Deus, mas está escrito que ele era também um homem reto, e reto é aquilo que você é em público, reto é aquilo que as pessoas podem ver, reto é aquilo que a sociedade assiste, reto é aquilo que os seus filhos contemplam externamente, porque intimamente você vive com Deus. Jó era esse homem, reto. Meus amados irmãos, a Bíblia diz porque ele era reto. Está lá em Jó 29, 15 e 16 o seguinte: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. A grande pergunta hoje é esta: o que é que os nossos filhos estão vendo a nosso respeito? Nossos filhos são testemunhas de que nós somos pessoas não só íntegras, mas retas, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas transações, nos nossos negócios, nos nossos acordos, nas nossas alianças, na nossa postura espiritual. Isso era Jó. Mas notem vocês que ele também associava a vida moral à vida religiosa, porque está escrito ainda no verso de número 1, ele era um homem temente a Deus. E sabe, irmãos, aqui está a base, o alicerce de uma vida íntegra e reta. O que nos livra, irmãos, do perigo, da corrupção, da violência, da maldade, da impureza, dos deslizes da vida, é o temor de Deus. O temor de Deus é o grande freio moral da nossa vida. É o temor de Deus que nos livra do pecado, de decisões erradas, de alianças erradas, de acordos errados, de atitudes erradas. É o temor de Deus. Você e eu, pai, nós pais, precisamos pedir ao próprio Deus que Ele mesmo produz em nós temor a Ele, porque é o temor de Deus que vai nos conduzir pelas veredas da justiça.
Mas notem mais. Este homem tinha uma postura deliberada de se afastar do mal, porque o verso primeiro termina assim: e que se desviava do mal. O mal está no nosso caminho, o mal está na nossa estrada, o mal está à nossa porta, o mal mora dentro do nosso trabalho, o mal mora nos nossos relacionamentos, o mal está diante dos nossos olhos, o mal está entrando pelos nossos ouvidos, o mal está no caminho dos nossos pés, o mal está ao alcance das nossas mãos, o mal está ao alcance do nosso coração. E o que o texto está dizendo é que este pai se desviava deliberadamente do mal. E por quê? Porque tinha temor de Deus no seu coração. Mas agora, irmãos, em segundo lugar, vejamos que Jó foi um pai que investiu no relacionamento dos filhos, plantando as sementes da amizade no coração dos filhos. Veja comigo, por favor, o versículo 4. Você pode ler o verso 4 comigo, toda a igreja? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Eu tenho plena consciência disso e vocês certamente também. Os filhos não são naturalmente unidos, não são. Sobretudo onde tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro separa, dinheiro divide. Quantas histórias nós temos assistido, irmãos, de disputas por herança, ainda com os pais vivos. Quantas histórias nós temos assistido semelhante a Lucas 15, onde o filho mata o pai no coração e quer receber antecipadamente a herança. Mas notem vocês que Jó não é um homem rico. Jó é o homem mais rico da sua geração. E ele tem 10 filhos. E esses filhos são amigos. E esses filhos celebram juntos. E esses filhos se alegram juntos. E para que você veja 10 irmãos unidos, pode ter certeza, é que por trás tem um pai, tem uma mãe que costura essa unidade. Por trás tem um pai e tem uma mãe que constrói pontes em vez de cavar abismos entre os seus filhos. E vocês percebem que tantas vezes, mesmo gente piedosa, não pôde legar aos filhos esta bênção que Jó planta no coração dos filhos, que era a amizade dos filhos. Se não, vejamos, pensa comigo em Adão, o primeiro pai. Abel e Caim. Eu não sei como é que era a casa do Adão, a Bíblia não faz nenhuma menção. Mas os irmãos não tinham relacionamento de amizade, a ponto de um se levantar para matar o outro. Pensa comigo em Abraão, Ismael e Isaac, a ponto de uma crise surgir dentro de casa e Abraão ter que despedir Agar com o seu filho Isaac para o deserto. Pensa comigo em Isaac, que tem 2 filhos, e eles se transformam em verdadeiros inimigos dentro de casa, um mentindo, outro traindo, e uma inimizade de 20 anos. Pense comigo em Jacó, cujos irmãos odeiam José e vendem-no como uma mercadoria barata para o Egito. Pensem comigo em Davi, o grande rei Davi, que tem dentro da sua casa traição, estupro, orquestração, assassinato, derramamento de sangue. Oh, irmãos amados, eu acho que aqui está um grande papel nosso como pais, investir no relacionamento dos nossos filhos. Não basta que cada um faça carreira solo, não basta que cada um tenha sucesso profissional ou em outras áreas da vida, mas cada um para um lado, sem amizade, sem companheirismo. E nós precisamos vigiar, porque os nossos filhos não são iguais. Tem
personalidades diferentes, têm temperamentos diferentes, têm gostos diferentes, têm preferências diferentes, têm aptidões diferentes, seguem carreiras diferentes. Mas nós, pais, precisamos trabalhar para que os nossos filhos se relacionem, sejam amigos, convivam e possam ter um relacionamento saudável entre eles. Terceiro lugar, Jó, um pai que exercia plenamente o sacerdócio no seu lar. Você pode ler comigo o verso 5 agora, toda a igreja? Vamos juntos? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, Jó se preocupava com a salvação de seus filhos. Preste atenção, oferecia holocaustos. Holocausto significa, muitos deles, sobretudo, com derramamento de sangue, sacrifício de um animal em favor da expiação de pecados. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Isso aponta para nós que Jó era um pai que tinha profundo compromisso em ver os seus filhos salvos, debaixo do sangue. Amados irmãos, penso que aqui está uma lição para você e para mim, como pai, como mãe. Talvez a maior causa que deveríamos ter com Deus em relação aos nossos filhos seja esta: não adianta os nossos filhos morarem numa boa casa, terem uma boa roupa, estudarem numa boa escola, fazerem uma boa graduação, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, entrarem pelas portas da frente das maiores e melhores empresas, fazerem uma carreira profissional brilhante, se eles não forem salvos, se eles não estiverem debaixo do sangue. Qualquer troféu que os nossos filhos tiverem na vida, por mais honrados e aplaudidos que sejam, se os nossos filhos não estiverem debaixo do sangue, se eles não foram salvos, tudo isso é troféu de palha. Jó era um homem completamente comprometido com a salvação de seus filhos. Diferente de Eli, o sacerdote, que vem os filhos até na igreja, mas como filhos de Belial. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós devemos transmitir para os nossos filhos aquilo que nós ouvimos dos nossos pais. E hoje, irmãos, hoje, parece-nos até que com essa disputa de mercado, com esta concorrência até no campo educacional, parece-nos que esse interesse que os nossos filhos sejam troféus do nosso sucesso suplantou o desejo de ver os nossos filhos salvos pela graça de Deus. Esta deve ser a nossa principal causa. Segundo lugar, Jó se preocupava não apenas com a salvação dos seus filhos, Jó se preocupava também com a santificação dos seus filhos. Olha por favor aí o versículo de número 5. Ele nos mostra aí que Jó chamava a seus filhos e os santificava. De que maneira que um pai pode santificar os seus filhos? De que maneira? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, e diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. A primeira coisa é não provocar os filhos à ira. E como é que um pai provoca os filhos à ira? É sendo inconsistente. O que é ser inconsistente? É exigir do filho aquilo que ele não faz. É querer que o filho seja verdadeiro quando o filho flagra mentindo. É querer que o filho seja íntegro quando o filho flagra num ato de injustiça. O que é provocar a ira? É um pai comparando um filho com outro. É um pai usando 2 pesos e 2 medidas, sendo mais complacente com um do que com o outro, favorecendo mais a um do que o outro.
é exigir deles o mesmo desempenho, quando poderia exigir apenas o mesmo empenho. De que maneira um pai pode santificar o seu filho? Paulo diz: criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Papel nosso, e aí prestem bem atenção em Efésios 6,4, que a palavra pais aí não é mais pai e mãe, porque quando está no versículo 1, e vós filhos, vocês devem honrar pai e mãe, os vossos pais, aí a ideia é pai e mãe, mas aqui, não provocar ira e criar na disciplina e na demonstração do Senhor, pais aí é pai marido, é pai homem, é pai. Porque aos olhos de Deus, o ônus da criação dos filhos compete ao pai. E hoje muitos pais têm terceirizado essa responsabilidade para a esposa, para a mãe, para a escola, para a igreja, quando essa é a nossa responsabilidade. É aquilo que Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro lugar, irmãos, Jó se preocupava com a vida íntima de seus filhos com Deus. Olha, por favor, o que ele diz aí no versículo 5 ainda. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Sabe o que significa isso, irmãos? Muitas vezes nós só nos preocupamos com os nossos filhos daquilo que todo mundo vê. Mas Jó tinha uma preocupação com seus filhos naquilo que as pessoas não podem ver, só Deus vê. Sabe o que significa isso? Jó era um pai interessado em que Deus fosse glorificado na vida de seus filhos. Não basta que os nossos filhos venham à igreja, não basta que os nossos filhos participem da escola bíblica dominical, não basta que os nossos filhos venham apenas para os cultos onde a igreja se reúne coletivamente, não basta que os nossos filhos apenas tenham funções ou cargos ou posição de liderança na igreja. O que Jó espera de seus filhos é muito mais do que isso. É que eles aqui no coração, na intimidade da vida, possam honrar a Deus, possam andar com Deus. Por isso Jó serve para nós de modelo e de exemplo neste domingo dos pais. Mas mais do que isso, em quarto lugar, irmãos, Jó era um pai intercessor. Muito embora a palavra intercessão ou oração não apareça no texto, não é verdade? Mas quando você olha o conjunto desse versículo 5, você pode perceber que Jó era esse pai intercessor. Chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus, e assim o fazia continuamente. Você tem orado pelos seus filhos? Quando você coloca a causa dos seus filhos na presença de Deus, por que você ora? Que motivo leva você a orar pelos seus filhos? Essa é a grande pergunta, e se você parar para perceber, Jó não pede nenhuma coisa material para os filhos aqui. Toda a preocupação desse pai, toda a direção desse pai tem a ver com a relação desses filhos com Deus. Talvez seja a hora de falar para os filhos agora, dizer o seguinte: não cobre coisas de seus pais, mas espere de seus pais que estejam na brecha em favor da sua vida espiritual. Porque se você, filho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amados irmãos, nós precisamos rogar a Deus que Ele reavive o nosso coração como pais, para nós orarmos mais pelos nossos filhos. Como Ana orou por Samuel, como Mônica orou por Agostinho de Hipona. Mas como é que Jó fazia isso? Diz o texto no versículo 5, que Jó fazia isso levantando-se de madrugada. E diz o verso 5, terminando lá: e o fazia continuamente. Agora pense comigo em Jó. Se ele era o homem mais rico, o que significa isso? Você conhece um rico desocupado?
Quanto mais rico é um homem, mais ocupado ele é. Quanto mais rico é um homem, mais congestionada a agenda dele é. Quanto mais rico é um homem, mais compromisso ele assume. E aqui está um papel para nós, um exemplo para nós. Se você está ocupado demais a ponto de você não ter tempo para os seus filhos, de fato você está ocupado demais. Se você está tão ocupado a ponto de não poder contactar-se com seus filhos, ligar para os seus filhos, falar com seus filhos, orar pelos seus filhos, você está ocupado demais. Jó fazia isso não ocasionalmente, Jó fazia isso continuamente. Notem vocês que ele era um homem capaz de sacrificar até mesmo o seu conforto pessoal, porque diz a Bíblia que ele se levantava de madrugada. Em outras palavras, meus filhos são minha prioridade. E eu gostaria de concluir. A Bíblia não fala, né, pastor Ival, se os meninos eram casados. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas. O que a Bíblia diz que cada um morava na sua casa. E já para aquela época devia ser um avanço enorme. Porque na verdade a família era uma espécie de clã naquela época. Então minha impressão é que já deviam ser adultos e talvez até casados. E aqui um ponto. Meu, seu, nosso papel como pai não termina no dia que o filho casa, que a filha casa. Os nossos filhos se casam, eles seguem a sua vida, mas o nosso papel de intercessores, de conselheiros, não termina. Nós ainda continuaremos velando pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, porque este é o nosso papel de intercessores da nossa família. A minha oração é que nesta manhã do Dia dos Pais, Deus nos encoraje a imitarmos este homem, que foi um pai, segundo o coração de Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.